Olá, estamos começando mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado hoje para um bate-papo é o deputado Dr. Hércules, do PMDB. O deputado estadual Dr. Hércules, do PMDB, está na vida pública desde 1970, quando foi eleito vereador de Cachoeiro de Itapemirim. Em 1982, se mudou para Vila Velha e acumulou 5 mandatos consecutivos, também no Legislativo Municipal. No Parlamento Estadual está em seu 2º mandato e preside a Comissão de Saúde há mais de 4 anos, além de presidir a Frente Parlamentar em Defesa da Vida. As leis são muito frouxas, as leis incentivam o bandido, o assassino, matar as pessoas inocentes e nós precisamos reagir. A atuação do deputado Dr. Hércules é voltada para as áreas da saúde pública, assistência social, meio ambiente e proteção dos animais. Muita gente fala, mas esse cara é médico, está defendendo hospital para animal, mas eu defendo para a pessoa também. Se você tem a sensibilidade de cuidar bem dos seus animais, você tem muito mais, naturalmente, de cuidar do ser humano. A nossa briga aqui é pela vida, é pelos bons tratos. Dr. Hércules, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Muito obrigado, estou à disposição. Vamos então começar falando sobre um projeto, o projeto Conselheiro Cidadão. Recentemente o senhor apresentou à mesa diretora aqui da Assembleia uma indicação para que qualquer cidadão comum possa se candidatar às vagas disponíveis no Tribunal de Contas aqui do Estado para Conselheiro Cidadão. Primeiro, antes do senhor me responder, atualmente para poder concorrer é necessária indicação de deputado, partido político ou da própria mesa diretora quando é a vez da Assembleia Legislativa indicar. Deputado, qual o objetivo do senhor ao apresentar uma proposta como essa? Na verdade, é conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Conselheiro cidadão foi um nome que chamou porque nós estamos abrindo para qualquer cidadão, desde que ele tenha as condições de ser conselheiro do Tribunal de Contas. Então, capitaneado pela OAB, pelo Sindicato dos Advogados, pela Transparência Capixaba, pelo Ministério Público de Contas, eu assinei uma emenda ao regimento interno, fugindo dessa dependência que o candidato tem de ter que pedir a um deputado ou uma bancada partidária ou então a mesa diretora. Nós tivemos esse projeto rejeitado, nessa emenda rejeitada no ano passado, mas como houve, na verdade, um pouco de ciúme de alguns, porque eu assinei esse projeto, até a Transparência Capixaba me fez uma homenagem por isso, eu demonstrando que, mais uma vez, que o meu discurso é esse, que não interessa quem é o pai da criança, mas interessa a criança que está querendo nascer. Então eu fiz uma indicação à mesa diretora agora, logo no dia 6 de janeiro, a Assembleia abriu, eu protocolizei a mesa diretora, a indicação. Então agora a hora que a mesa quiser, poderá apresentar essa emenda ao regimento interno, banindo de uma vez por todas o acesso a candidato conselheiro sem depender de favor de mim ou de outro deputado, etc. Bom, só fazendo um reforço aqui, a Constituição Estadual prevê que a escolha para o conselheiro do Tribunal de Contas, caso haja vaga, funcione da seguinte forma: 4 conselheiros devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa, sendo sabatinados aqui pelos deputados, e 3 pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, pelo governador do Estado. A gente reforça, né, deputado, que em 2013 houve uma eleição para o Tribunal de Contas aqui do Estado, em que a Assembleia, era a vez da Assembleia indicar, e numa iniciativa inédita, mesmo não havendo esse projeto, a mesa diretora abriu, né, o espaço para 22 pessoas, todas as que, na verdade, poderiam até ter sido mais, mas se inscreveram, foram sabatinadas e a eleição ocorreu naturalmente. Mas aí com essa proposta ficaria de forma obrigatória, né? Esse trâmite é que fica totalmente diferente, porque, por exemplo, inicialmente eram 4 candidatos, 4 deputados só. Dado o clamor da sociedade, o nosso pedido e a imprensa também ajudando, a transparência cobrando. Então abriu-se para os outros candidatos, mas mesmo assim tiveram que passar. Eu, por exemplo, apresentei 7 candidatos e pude votar em um só. Todos, naturalmente, tinham condições de ser conselheiro, mas eu não podia votar em um. Nós estamos querendo tirar isso, esse favor que o candidato vai ficar devendo ao deputado, vai ficar devendo à mesa diretora ou à bancada partidária. Então nós estamos tentando acabar com isso e eu acredito que esse ano nós teremos clima
para acabar com isso, e o meu discurso continua o mesmo, não importa quem é o pai da criança, importa a criança, e nós tínhamos de 4 candidatos, apareceram 22, que é 18 de fora, 2 desistiram e foram sabatinados os 20 candidatos. Mas nesse projeto do senhor não há limite, né? Quem tiver condição Não, técnica de participar... Perfeitamente, pode ter 100. Se você resolver ser candidato a conselheiro, você tem as condições, conhecimento de finanças, conhecimento de contas, você tem a vida ilibada, tudo bem, você pode ser candidato, não tem problema nenhum. Bom, deputado, o senhor apresentou também uma outra proposta aqui na casa para reduzir o recesso parlamentar de 55 dias para 30 dias, conforme é para qualquer trabalhador. Para entrar em votação, a PEC precisa de assinatura de pelo menos 10 deputados. Como é que está o andamento desse processo? Na verdade, essa história é antiga, porque quando eu fui vereador em Vila Velha, em 90, eu tenho que falar primeiro na primeira pessoa, porque eu fui presidente da Constituinte e eu que promulguei a lei orgânica em 5 de abril de 90. E o vereador tomava posse e ficava 45 dias sem ter sessão. Não quero dizer que o vereador não trabalhava, trabalhava sim nesse período. Só que se o prefeito precisar da Câmara, tem que pagar a convocação. E eu, naquela ocasião, eu era presidente, convoquei, o prefeito convocou, o prefeito mandava a convocação, o ofício com o cheque para pagar o salário de um mês ao vereador. Eu tive uma sessão em janeiro de 89, que eu tive que pagar ao vereador por uma sessão de 40 minutos um mês de salário. Eu quero saber se o político ele paga um salário de um mês, o empregado dele trabalhar 40 minutos só. Então, eu acabei com isso lá, felizmente nós acabamos. Então, também o recesso de 30 dias, acabamos lá também. Aqui nós estamos lutando. Eu estou hoje com... Só quem assinou até hoje foi Gilcim, Euclério, Paulo Roberto, Roberto Carlos e eu, 5. Nós precisamos de 10 assinaturas para tramitar. Quando se trata de uma emenda à Constituição Estadual, nós temos que ter 1/3 dos deputados. De 30, 1/3 são 10. Estão faltando 5, eu estou cobrando mais agora outros 5 para apresentar. E para que a gente possa ter 30 dias de férias igual o trabalhador tem. Então o senhor acredita que... O senhor está otimista com relação a essa matéria? Com certeza. Eu acho que esse ano nós vamos conseguir esse avanço. Isso a casa precisa andar de acordo com o anseio da população, o povo que é isso. A Transparência Capixaba sonha com isso também. A OAB, Ministério Público de Contas, Sindicato do Advogado, Conselho Regional de Administração também, que participou desse movimento conosco. Bom, ainda tratando sobre assuntos de plenário, né, vamos falar um pouco sobre o fim do voto secreto. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo, há pelo menos 7 anos, não tem mais o voto secreto aqui, né? E é uma questão que o senhor tem debatido muito, porque no cenário federal, até o final de 2013, ainda acontecia esse voto secreto, o Senado aprovou o fim do voto secreto, mas para vetos presidenciais apenas e também cassação de mandato, com relação à escolha de ministros, escolha de mesa diretora, ainda continua secreto. Qual a avaliação que o senhor faz nesse sentido? A avaliação é o seguinte, isso é um descaramento tão grande que o político tem de esconder atrás da urna para atrair o eleitor, e o povo tem que vigiar essa gente. Você, eleitor, você vigia o político que defende o voto secreto, você não vota nele mais não, que é um político mal intencionado. O político bem intencionado, ele tem que mostrar a transparência, como é que ele está agindo. O Donadon não foi cassado da outra vez porque o voto era secreto. Agora, quando o voto foi aberto, ele foi cassado. Então, nós acabamos há mais de 10 anos na Câmara de Vila Velha, iniciativa nossa, depois todos os vereadores aprovaram, apoiaram, o voto secreto. E aqui na Assembleia ainda, quando eu entrei aqui, o voto era secreto, não foi iniciativa minha, foi da Assembleia. Nós acabamos com o voto secreto também. Então tem que acabar com essa história de voto secreto. Porque vai proteger, tem medo disso, daquilo. Então não seja político. Você tem medo de expor, de mostrar sua posição, cai fora, dá lugar para outro, porque tem gente querendo entrar aqui no lugar que está gente séria tomando a cadeira aqui na Assembleia. Uma das questões colocadas aí seria o fato do veto, por exemplo, do governador a projetos aqui parlamentares, que de repente alguns deputados poderiam se sentir mais confortáveis se fosse secreto. O senhor concorda ou discorda? Eu discordo perfeitamente. O governador eu vou agradar, quantas vezes votei contra o veto do governador? Quantas vezes eu terei que votar também? Então o governador tem que entender a posição do deputado.
Agora, nós não podemos achar porque o governador vai ter que retalhar. Aí nós vamos conversar com o governador e o povo vai conversar também. Porque o que nós não podemos aceitar, a única coisa que eu aceito o voto secreto é no júri popular. Porque o jurado ele vai votar para condenar ou absolver aquele criminoso. Então, realmente, ele tem que se proteger através da urna. Mas o político não. Tem que votar aberto. Qualquer tipo de votação tem que ser aberto. Outra questão de plenário que o senhor também sempre coloca em evidência, nos discursos do senhor, é com relação às presenças em plenário, deputado. Como é que essa questão tem sido tratada? Bom, na verdade, eu não tenho nenhuma falta durante esse mandato. Nenhuma falta. O deputado tem um privilégio, eu defendo a prerrogativa dos deputados, dos advogados. Prerrogativas são direitos constitucionais, são direitos morais. Eu não defendo essa tal de falta justificada. O deputado tem direito, durante o mês, de faltar 3 vezes, depois ele entra com requerimento e fala assim, ó, estava em atividade parlamentar. Atividade parlamentar eu só entendo aqui dentro do plenário, ou então se for por uma decisão, ou melhor, uma delegação da mesa diretora que vai delegar esse deputado, ele representar a Assembleia no outro lugar, no outro estado e em outra atividade. O presidente não pode ir, tem que ir alguém representando a Assembleia. Então o deputado pode agora dizer que está em atividade parlamentar. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Estou batendo nisso, vou bater, já dei entrada também para acabar com isso. Colocar uma emenda no regimento interno, que o deputado que faltar, ele tem um dia cortado. Se você faltar, você tem que ser o dia cortado. O operário, se faltar, ele perde não só o dia que faltou, ele perde o domingo também, o descanso remunerado. Se tiver feriado durante a semana, ele perde o feriado também. Então, na verdade, nós precisamos acabar com isso. Isso é um privilégio. Nós temos que defender as nossas prerrogativas constitucionais e regimentais. Privilégios nós não podemos defender, porque o povo não tem esse privilégio. Eu estou querendo igualar, assim como as férias, assim o recesso, assim como as faltas, estou querendo igualar o trabalhador comum, porque ele que paga o meu salário aqui. Ele que sua para pagar o salário do deputado. Por isso que eu estou lutando por E como é que o senhor tem sentido, né, a receptividade dessa iniciativa junto aos colegas de plenário? E eu estou sentindo que dessa vez nós vamos avançar. Mesmo porque esse ano é ano de política, é ano de eleição, aliás. E o eleitor tem que vigiar, tem que me vigiar os outros deputados. Quem se vai votar contra, não vote. Você tem sua arma, é seu voto. Então, na hora da eleição, você tem que lembrar dessas pessoas. Ok, deputado, este primeiro bloco chegou ao final. Vou pedir licença, senhor, um instantinho. E para você de casa também, só um minutinho que a gente já volta. Estamos de volta para o segundo bloco do Programação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado Dr. Hércules, do PMDB. Bom, deputado, vamos falar um pouco sobre a sua atuação em defesa dos animais, né, de proteção aos animais. Há pelo menos 2 anos foi criado aqui o Núcleo de Proteção de Defesa Animal, que é vinculado à Delegacia de Meio Ambiente. Essa é uma medida que é importante ressaltarmos, que tem participação do senhor, né? Como o senhor avalia esse núcleo e o que pode ser feito daqui para frente? Na verdade, é uma luta nossa de muitos anos, essa questão de proteção dos animais. Há mais de 2 anos foi criado esse núcleo, indicação nossa, um movimento grande que nós fizemos, a WSPA, com a Mais, a Sopaz, os movimentos Patinha Carente, os movimentos de proteção dos animais. Nós pedimos ao governador, ele criou esse núcleo que vem também fortalecer essa delegacia de meio ambiente que nós estamos trabalhando junto também. Então, o que acontece? Nós criamos essa frente parlamentar vai englobar todos esses movimentos. E nós temos já um apoio do Ministério Público, o doutor Marcelo esteve aqui, se prontificou a ajudar, tem ajudado. Então, com essa frente, nós vamos fazer vários programas de castrações de animais abandonados em rua, principalmente cães e gatos. E estamos satisfeitos, porque me parece que o prefeito de Vitória, Luciano, já ouviu o nosso clamor, nosso discurso, nosso pedido, nossa indicação e estará criando também. Então, esse núcleo é um núcleo importante que vai proteger os animais e também vai dar e tem dado, aliás,
um suporte muito bom para os protetores de animais. Então, só explicando, o núcleo é um núcleo estadual, né, já deputado? existe. E a frente parlamentar foi criada aqui na Assembleia, né, a pedido do deputado Dr. Hércules, justamente para poder servir de suporte a esse núcleo estadual. É porque a frente ela abrange várias atividades com relação à proteção de animais. Inclusive, nós já fizemos a lei aqui, no outro mandato ainda, de proibição de utilização de animais de espetáculo circense. No outro mandato, nós resgatamos 5 leões. 3 foi para Sorocaba, para o GAP, e 2 leões estão aqui no Córrego do Sete, com o Antonino, que a UVV também ajuda um pouco. Então, hoje o Espírito Santo não pode utilizar animais de espetáculo circense. É uma lei da minha autoria também. Uhum. E como é que o senhor pretende trabalhar em conjunto com esse núcleo? Fazendo audiências, fazendo reuniões? Como é que vai ser isso? Com certeza. A intenção nossa é deslocar para os polos. Iniciar aqui em Vitória, a gente chama as pessoas da Grande Vitória, os protetores da Grande Vitória, que tem gente que tem um trabalho maravilhoso aqui, a Virgínia, a Regina, a Bazoco, o Rômulo, enfim, tem várias pessoas protetores. E também nós vamos na região sul. Então nós vamos em Cachoeira, fazer uma audiência pública na Câmara de Cachoeira e convidar todos os vereadores, todos os protetores da região sul. Depois nós vamos para o norte fazer a mesma coisa, vamos para Colatina, vamos para Linhares, fazer todo esse movimento e que com essa frente a gente pode fazer um trabalho muito maior, abranger muito mais. Nesse sentido, o senhor apresentou um projeto também aqui na Assembleia, deputado, para a criação de uma clínica veterinária pública itinerante. Qual a justificativa do senhor para a apresentação dessa matéria? Interessante o seguinte, só o rico que pode levar seu animal para tratar ou para castrar, o pobre não pode. Então, a clínica itinerante, o que a gente quer fazer? Levar essa clínica, você pode fazer isso, monta uma sala de cirurgia veterinária numa van. Então, você desloca, vou me dirigir ao pessoal de Vila Velha, onde eu moro. Então, nós vamos à região 5. A região 5 é a região da Grande Terra Vermelha. Nós vamos lá castrar os cães e os gatos daquelas pessoas que têm animais na rua lá, então vamos castrar. Muito bem. Então, essa clínica itinerante é uma coisa barata, mas que vai trazer um conforto muito grande para esses animais que estão sofrendo na rua, né? Você vê uma cadela revirando um lixo, com os peitos cheios de leite, ela está ali comendo para levar para 5, 6 que estão em casa, esperando. Então, nós temos que castrar esses animais para que esses animais não sofram tanto. Então, a clínica itinerante fica muito barata para o governo municipal, para o governo estadual, e também fica caro quando um animal com raiva morde um ente querido seu. A gente só lembra de vacinar os animais, de tratar com doenças que transmite para os adultos também, não lembra nem do sofrimento desse animal. Só lembra quando a pessoa está sofrendo quando é mordida por um cão ou com um gato doente. É uma questão de saúde pública também, né, deputado? Além de você proteger o animal, você está protegendo o ser humano também, né? A nossa intenção é essa. Agora, o senhor falou em custo, é um custo baixo, mas não há um problema com relação à proposta parlamentar que implica custo ao Estado? Mas é barato isso, caro é perder uma vida. Isso é muito barato. Porque... O senhor acha que dá para passar, então, o projeto? Com certeza, eu acho que dá. Inclusive, os prefeitos têm que incentivar isso nos municípios. Tem município, por exemplo, nós temos 30 deputados. Se o deputado resolver doar uma verba, até verba parlamentar, as emendas parlamentares, doar uma van, e esse prefeito, no município X, que tem pouco recurso, adaptar essa van, ou se faça um consórcio, numa região que tem muito município pequeno, e faça uma van com uma sala de cirurgia veterinária, e essa van atende os 3, 4, 5, 6 municípios ao mesmo tempo. Uhum. É questão só de boa vontade dos prefeitos de fazer isso. O senhor falou agora há pouco sobre controle, né, de animais. O senhor, concomitante a essas propostas todas, o senhor apresentou uma outra aqui para casa para poder fazer o controle populacional de cães e gatos, né? Como é que deve ser esse controle, né, nessa proposta que o senhor apresentou? O controle é a castração, que pode fazer no centro de zoonose, né? No CCZ, e pode fazer também do jeito que eu estou propondo. Em loco, uma clínica itinerante, já que tem pessoas que têm dificuldade. A pessoa é carente.
ele só tem um ônibus para andar. Como é que ele vai pegar um cachorro, botar debaixo do braço, entrar no ônibus do Transcol e ir lá no CCZ castrar esse animal, vacinar esse animal? Nós podemos fazer isso na casa dele. Então o rico faz isso, mas o prefeito não olha para o pobre. A verdade é essa. Na verdade, nos bairros de classe média alta, você nem vê animais soltos mais, mas nos bairros mais carentes, né, o que Com certeza. tem bastante ainda. Tem muito mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho também de saúde, não. Estamos já falando de saúde, mas vamos falar agora de mais saúde, né, deputado? O deputado da saúde. Eu gostaria que o senhor comentasse para a gente sobre a participação do senhor na reabertura do Hospital dos Ferroviários em Vila Velha. O hospital chegou a ser fechado em fevereiro de 2013 por problemas administrativos. O que aconteceu? E eu gostaria que o senhor comentasse a participação do senhor. O hospital foi fechado porque existiu alguma irregularidade e o governo não pôde repassar o numerário suficiente para o hospital continuar funcionando. Muito bem, aí o hospital teve que parar. Antes do hospital parar, eu fiz audiência pública lá dentro do hospital, nós lutamos para ele não fechar. Fechou. Depois que fechou, nós começamos um ano lutando para ele reabrir. Quando foi dia 2 agora de janeiro, numa audiência que o governador deu para a imprensa, eu estava presente. Aliás, só tinha 2 deputados presentes, eu era um deles. E o que aconteceu? O pedido que foi o governador, vamos aproveitar agora esse problema das chuvas, que deverá vir um surto de dengue, então nós temos que antecipar. Vamos abrir o Hospital dos Ferroviários. O governador prontamente chamou Tadeu Marino, sua equipe, e procurou, a Procuradoria também participou, o Ministério Público, enfim. E resolveram fazer a requisição administrativa do hospital. O que é isso? O governo requisitou o hospital e vai botar o hospital para funcionar. Nós estamos lutando para isso. Provavelmente, o mês de janeiro inteiro eu passei correndo atrás disso, com a diretoria do hospital, com alguns funcionários, com o Ministério Público, com o doutor Zé Alberto Dade, com a doutora Maria Zumira, que é promotora atuante também lá de Vila Velha. Então, já se achou uma forma de abrir. Ontem estava acontecendo um impasse que parece que algumas pessoas da diretoria não queriam deixar abrir a chave lá da sala e tudo para a secretaria entrar. E eu fui lá com a advogada do hospital, da associação, conversei com ela, pedimos ao hospital, teve acesso a essa equipe técnica de transição, está fazendo inventário e o hospital vai ser aberto. Então essa luta é muito grande e muito boa. Inicialmente são 50 leitos clínicos que serão colocados à disposição da população. No segundo semestre deve ser mais 50 leitos cirúrgicos à disposição e depois mais 10 leitos de UTI. Então o hospital ficará com cerca de 110 leitos. Na verdade, o hospital tem 5 salas de cirurgia, ainda ontem estava fazendo uma vistoria lá, uma beleza, o hospital vai funcionar e, se Deus quiser, até março, no final de março, deverá estar funcionando. E isso é uma luta, não é a luta só desse deputado, é a luta do povo. E nós queremos agradecer ao secretário Tadeu Marino, toda a sua equipe técnica, ao governador Renato Casagrande pela sua sensibilidade. O governador Renato Casagrande vai ficar na história do Estado como governador que colocou mais leitos durante seu mandato à disposição da população. Cerca de mais de 1.200 leitos até o final do mandato dele será posto à disposição da população. Bom, está quase terminando o nosso programa, faltando apenas 3 minutinhos. Eu queria encerrar com o Hospital Pedro Fontes, né, em Cariacica, que também teve uma participação do senhor na reestruturação dele. É um hospital antigo, de 76 anos, o senhor tem uma história lá, o senhor foi diretor do hospital durante um tempo, né, deputado? Trabalhei lá 10 anos e durante as férias da faculdade eu morava lá dentro. É um hospital que trata de pessoas com hanseníase. Com hanseníase, eu tenho que falar o termo mais usual, que é lepra. É chocante, mas não adianta tapar o sol com a peneira. Estamos lutando para fazer um empreendimento maior. O prefeito Juninho também está nesse contexto, o Ministério Público, e se Deus quiser, nós vamos melhorar as condições daquele hospital. Mas eu não podia encerrar o programa também sem falar na questão do álcool e direção. Claro. Eu criei essa frente parlamentar, que eu venho batendo com isso há muito tempo. Muito dessas atividades aqui, indicações, já o governador já criou, que foi o NARPTRAN, que é o Núcleo de Proteção às Pessoas vitimadas de acidente de trânsito, e nós estamos lutando. Fabiano Contarato, ele tem tido uma atuação muito, muito intensa. Agora, com a frente parlamentar, nós pretendemos também deslocar para as escolas, para as faculdades, mostrar a importância
da prevenção, da educação, porque o artigo 76 do Código Brasileiro de Trânsito já fala há mais de 10 anos atrás que o poder público tem que incentivar, tem que auxiliar as escolas, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, nas noções de trânsito para evitar essa matança que nós estamos vendo hoje aí. E se você bebe, pega um carro e vai matar os outros, você tem que ser preso. Não, a vida não custa dinheiro, não. Você tem que sacrificar, tem que ser preso. Além da pessoa que você matou, as pessoas que ficam defeituosas, as pessoas que ficam aposentadas, que você fica pagando imposto para pagar o salário desse pessoal. Tudo isso, se não fosse o custo da vida, tudo isso seria importante. Então, a nossa frente parlamentar de defesa da vida e contra álcool e direção, nós vamos lutar também nessa frente. E se Deus quiser, Ele quer, nós vamos fazer um grande trabalho no Estado inteiro com essa frente. Bom, só para reforçar aí a informação do deputado, ó, somente em 2013, de acordo com dados do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, um motorista foi pego dirigindo sob efeito de álcool a cada 2 horas no estado. Ao todo, 4.823 condutores foram flagrados em seus veículos após fazer o uso de bebida alcoólica ou outras drogas. Dado preocupante, né, deputado? Que a gente espera que não se repita em 2014. Com certeza. A gente, então, agradece a participação do senhor aqui no Ação Parlamentar, mais uma vez, já deixando o convite para o próximo. Muito obrigado, eu que agradeço. Quero avisar para você, se você beber e dirigir, você é um criminoso. E você tem que ser preso mesmo. Ok, deputado. Olha, muito obrigada. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Se você quiser ter acesso a outras atividades do deputado, outros projetos, outros discursos dele em plenário, você pode acessar o nosso site oficial, que é o www.al.as.gov.br, ou pode escrever diretamente para ele, doutorhercules@al.as.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia de sempre e eu te espero em nossa próxima edição do programa Ação Parlamentar.